estava falando aí, meu nome é Arthur, sou de Campinas, já conheci aqui a cidade. Bom, e o tema que me trazer aqui hoje, para a gente discutir um pouco, é sobre o sofrimento. Por que sofremos? Essa situação assim, bastante desagradável a todo mundo, mas que é a lástima, uma reclamação, aquele sentimento ruim que nos atinge sempre. Bom, em um texto muito interessante de Rubem Alves, ele traz uma grande analogia com a natureza ao falar das pérolas. Ele diz: pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejada no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha, é encontrada uma substância que, quando o grão de areia penetra, as células começam a trabalhar e cobrem este grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo em defesa da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formar. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum, produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. O mesmo pode acontecer conosco. Se você já se sentiu ferido pelas palavras de alguém, ou acusado, suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas, você já sofreu duro golpe do preconceito, já recebeu o troco da indiferença, então produz uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, mágoas, deixando as feridas abertas e alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas costas vazias, não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, vale mais do que 1000 palavras. E é muito interessante quando ele faz essa comparação justamente com a natureza. A natureza, em vários aspectos, ela tem momentos de mudança, momentos em que ela sofre abalos, desastres naturais, às vezes até cataclismos, que fazem com que a organização do sistema mude, por meio de alguma forma, e que ele se reorganize de uma nova maneira, muitas vezes melhor. Mas o que significa o sofrimento? De que forma se atinge e como se nos atinge e como se expressa? Seria ilusório apontar, dizer que a vida de alguém passa sem sofrimentos, porque cada um de nós sabe que isso não é verdade. Todo mundo passa por sofrimentos ao longo da vida. E às vezes sofremos porque não conquistamos o que gostaríamos, ou porque não temos a resposta do mundo, que as nossas perguntas, as nossas atitudes. E assim como se passa na ostra, para que nós possamos ter esses resultados é necessário que haja um tipo de intervenção no nosso meio e no nosso espírito. Porém, do que nos lastimamos de verdade? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem Padecer, nos diz: uma das maiores preocupações do Cristo foi alejar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição de fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. Afinal, o que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Não temamos, pois o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo, um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. E o sofrimento seria então um fator de uma queixa realmente justificável? Afinal de contas, o sofrimento que julgamos passar seria um castigo de Deus? Se podemos fazer uma análise como uma criança, digamos que estivéssemos na posição de um pai que deseja que essa criança se desenvolva, que ela cresça.
Então ela está começando, por exemplo, ela está aprendendo a caminhar. E nessa experiência de aprender a caminhar, ela vai encontrar em vários momentos, ela vai interagir com o mundo fora dela para poder ver como é que ela vai reagir, como é que ela vai agir em todo esse mundo. Qual é a maneira certa, como ela deve proceder. Durante essa experiência, em várias tentativas dela, ela vai incorrer erros. Ou seja, ela pode tropeçar, ela pode cair, ela pode até machucar outra pessoa. Mas em nenhum desses casos, o pai que procura, que busca que ela aprenda, irá castigá-la, reclamar, como é que você está fazendo isso? Porque ele quer, na verdade, que ela aprenda a caminhar. Então, o que ele faria? Ele queria, não, olha, eu queria essa criança para dizer, olha, não faça assim, que assim não vai dar certo. Então, como é que Deus age com a gente? Entendeu? Porque ele vai mostrar, na verdade, ele está querendo, nós seríamos como essas crianças, que não é que nós estamos querendo fazer o mal, ou provocar esse mal que nos faria sofrer, mas é que ainda somos ignorantes. Ainda não sabemos o caminho certo de percorrer. E essas experiências em nossa vida, vão acontecer várias vezes que nós vamos bater com a cara na parede. Nós vamos ter que sofrer para aprender que o caminho não é este. Deus, como Pai misericordioso e bom, age como esse educador que reconhece essa nossa ignorância. No Livro dos Espíritos, na questão que é 532, sobre a influência dos Espíritos em livrar-nos de alguns males, eles respondem: há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos, amenizá-los. A inteligência, Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, o que considerais um mal será um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. E os Espíritos vêm nos fazer um alerta sobre essa vontade recíproca. Então, tem aquele sofrimento, está tendo aquela experiência difícil, mas se não existir aquela vontade de mudar, aquela vontade de dizer, não, eu tenho que reformar, eu tenho que reformar o meu pensamento, essa inteligência aí não está sendo usada. Essa inteligência que foi dada ao Espírito para que ele pudesse pensar nessas experiências equivocadas, nesses erros, e usar isso como material para construir novos caminhos. E esses espíritos superiores, da mesma forma como a criança, nos veem muitas vezes justamente como crianças, né? Então fez aquele erro ali, está pisando na bola, mas ele está como é criança, né? Ainda vai crescer algum dia. Então, e nesse processo de melhoramento, qual a grande ferramenta que no Espiritismo a gente estuda e que Deus a todos nós nos ofertou? Se não é a experiência das reencarnações, na qual Deus, em sua misericórdia, dá a todos o direito desse tempo, dessas experiências, para coletar e a seu tempo perceber esses momentos de mudança e esse momento de tratar com cada uma das suas dificuldades. Uma coisa interessante quando a gente fala, mas não seria um mal externo que estaria agindo em mim, ou na minha vida, ou nas coisas que eu estou fazendo? É interessante notar que, no conceito de Deus que temos, Deus tem duas características muito importantes. Ele é onipresente e bom. Se existisse realmente o mal, esse mal estivesse em algum lugar, a ideia que temos de Deus não existiria. Porque se existiria o mal em algum lugar, Deus não seria nem onipresente e bom, porque ele não estaria aí. Então, não existe concordância na ideia de que desse Deus onipresente e bom e na ideia de que existisse o mal. Pois o mal nada mais é do que essa ignorância. É uma experiência bastante rica
de um neurologista americano que tem sua experiência de quase morte contada no livro A Prova do Céu. Ele foi acometido por uma meningite bacteriana e passou uma semana em um coma bastante grave, e durante o processo o seu cérebro foi bastante afetado e as áreas de gerar ideias e tudo mais. E ele relata vários encontros e está em outro lugar onde ele teve acesso a ensinamentos e a contato com outros espíritos. Em um desses momentos ele encontra-se um lugar onde diz ele que como se Deus falasse para ele e ensinasse muitas coisas. Ele cita esse lugar como se fosse um universo. E nesse momento ele cita: Deus me disse que não existe apenas um universo, mas muitos. Na verdade, mais do que eu poderia conceder. E que o amor está no centro de todos eles. O mal também estava presente em todos os outros universos, porém em quantidades muito pequenas. O mal era necessário porque sem ele o livre-arbítrio era impossível. E sem livre-arbítrio não poderia haver crescimento, nenhum avanço, nenhuma chance de nos tornarmos o que Deus desejou que fôssemos. Por mais horrível e poderoso que o mal pareça, o amor é avassaladoramente maior e triunfará no final. E ainda fala como se o mal fosse apenas uma bolinha em relação a todo o universo, ou seja, que Deus, como onipresente e todo-poderoso, tem poder, está sobre tudo aquilo, está sobre tudo aquilo que nos causa mal, porque até essa situação ele permite que exista, para que exista crescimento, para que exista reforma. Mas o que também pode significar este sofrimento, né? Ao perceber que algo não está bem e que não podemos mais agir como antes, o que nós podemos fazer? Não o que isso significa? Às vezes encontramos-nos em uma situação em que poderíamos caracterizar como uma febre. Então, algo de externo atacou o nosso corpo, como acontece na febre. Então, o corpo começa a entrar no estado de alerta. Ele começa a elevar a temperatura do corpo para tentar fazer com que as defesas do nosso corpo elas consigam agir de uma maneira mais eficiente contra os corpos invasores. Então, o que seria a febre do espírito? Emmanuel Swedenborg, que foi um sueco nascido no século XVII, precursor das ideias do espiritismo, ele escreveu bastante coisa sobre espiritualidade. E em um dos seus livros, Segredos do Céu, ele diz: consciência é o novo intelecto recebido de Deus. É a sua presença em nós, que torna-se mais intensa quanto mais respondemos ao bem e à verdade. Se essa presença divina é mais forte do que a nossa resposta à bondade ou à verdade, então entramos em crise. A razão para tal é que o mal e a mentira em nós, os quais são moderados pela bondade e pela verdade, não conseguem mais liderar a situação. E a desejar uma modificação e visualizar uma meta melhor para o nosso espírito, o homem muitas vezes não consegue traduzir isso em suas ações. Ou seja, vamos dizer assim, como é que vai agir minha consciência frente a um erro ou frente a uma situação equivocada que eu percebo que estou fazendo? Então a minha consciência está falando comigo e isso gera um desconforto. E esse desconforto, ele vai se instalar na pessoa a partir do momento em que a visão do que eu tenho, a visão do que eu quero conseguir, essa melhoria, ela não está se traduzindo na minha situação atual. Eu ainda não sou dessa maneira. Então eu não estou conseguindo traduzir o meu pensar e o meu sentir nas minhas atitudes. Ou seja, o reflexo do que eu estou sendo não está refletindo aquilo que eu estou querendo, aquele objetivo, né? Aquela versão melhor que seria para mim. E essa visão é muito interessante quando dentro de nós existe essa briga, essa luta. Um poder ou aquilo que nos controlava antes, que seria o equívoco, a ignorância, a mentira, ele exercia um poder. E aí quando vem aquela situação de bem ou uma conscientização ou algo que nos toca,
nós nos sentimos mal porque quem estava no controle antes eram esse tipo de sentimentos contrários. Então quem é que está no controle agora? Né? A consciência fica naquela luta ali. E cada um de nós tem esse livre-arbítrio para escolher. E esse momento de crise, esse momento de febre da alma, digamos assim, é um momento em que depende muito de cada um. Cada um tem o seu jeito e a sua maneira de enfrentar esse momento. Alguns conseguem lidar com ele de uma maneira bem mais fácil, de conseguir trilhar e rumar, de transformar aqueles novos pensamentos em atitudes, e outros não. Aquela dúvida, aquela incerteza perdura, e esse sentimento move a pessoa até para complicações maiores, em sua saúde física, inclusive. Um exemplo de algo que lidou com essa febre de uma maneira muito mais rápida foi Paulo de Tarso, que antes perseguia bastante ao cristianismo, a Jesus, e um momento de lucidez, quando Jesus se aproxima dele, numa estrada, numa visão, em um momento ele trilha todas as forças, ele ruma todas as forças que ele está colocando em seu objetivo anterior para o novo. Pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele entregou toda a sua força, toda aquela energia para o novo rumo. E essas consequências que existem dentro de nós também, elas traduzem-se também nesse tipo de transtornos. E às vezes, por exemplo, o médico pela USP, Sérgio Filipe de Oliveira, já fez até o colégio de Centro em Recife, ele tratou muito bem, explicou muito bem a questão sobre o transtorno de ansiedade. E o que é que isso teria a ver com esse momento de crise? Em crise de conflito de ideias, em crise de briga na nossa consciência. E ele traz o seguinte: o transtorno de ansiedade, ele não tem uma razão, um objetivo claro. Ele representa o medo de não se sabe o quê, que é diferente da ansiedade de adaptação, como adaptação para vou fazer alguma coisa, ou alguma coisa que nos provoca ansiedade por um acontecimento que vai chegar, por exemplo. O transtorno de ansiedade, ele não tem esse motivo óbvio. A pessoa não sabe se referir por que ela fica ansiosa. Até pode estar tudo em paz, no entanto, ela fala que ela tem ansiedade, que se expressa em várias formas por manifestações físicas. Esse medo de não se sabe o que acontece quando a pessoa acumula dentro de si sentimentos contrapostos, sentimentos que se opõem. Ou seja, raiva da querida mãe, ou relações de amor e ódio. Então, aquele conflito, né? As coisas que eu estou querendo, o que tem dentro da minha mente, o que eu estou querendo, como é que eu estou agindo. Então, quanto mais isso está batendo de frente nas nossas relações de amor e ódio, isso vai acumulando ansiedade dentro de nós. Por exemplo, se uma pessoa ela está sendo forçada a tomar uma atitude, um procedimento antiético em empresa, por exemplo, para manter o seu cargo, vamos dizer que essa pessoa já perdeu um emprego porque não realizou tal tarefa, você contra seus princípios, e aí ele vai e tem que fazer isso, acaba fazendo, e no fim fica aquela história: não, mas quem me forçou a fazer isso foi, sei lá, meu chefe, alguém da empresa. Mas aí meu chefe, alguém da empresa, isso me ajuda, eu já pago o salário, não preciso para manter minha família. E aí vem aquele sentimento de culpa: não estou culpando ele, o que eu estou fazendo por mim? Muito perigosa. E aí vem essa relação de amor e ódio. Então, quanto mais essa luta interna ela vai perdurando dentro de nós, para a gente assumir uma nova atitude, ou dizer a bondade, os sentimentos melhores, começarem a nos guiar, nossa ansiedade vai crescendo. E essa briga interna do homem, ela vai perdurando quando a gente não tem. Mas como é que a gente se sai dela? Como a gente ganha uma resiliência maior para lidar com esses conflitos que chegam a todos nós? Essa situação de crise, digamos, ela não é em vão. Às vezes cada pessoa tem o seu momento, tem o seu período da crise para poder se adaptar às novas ideias. E essa crise acaba sendo muito salutar, porque ela traz uma oportunidade para vermos o que realmente importa. Um jornalista e escritora, Eliane Brum, um texto titulado "Vamos Precisar de um Balde Maior", sobre a crise em São Paulo, e mais recentemente também temos uma crise que já se alastrando agora por aqui, né? E ele diz o seguinte: o terror da crise
é dado pela perda das ilusões de que tudo estava sob controle. E de repente, aqueles que repetiam que estávamos todos bem mostraram que, na verdade, estamos mesmo bem perdidos. O estado de torpor dos moradores de São Paulo foi perfurado pela realidade. Abriu-se um rombo que talvez seja impossível fechar. No fundo desse buraco não há um vazio, mas um espelho. É nesse ponto que existe algo fascinante. É quando o morador de São Paulo vira todos, encarna o humano dessa época, uma catástrofe diante da catástrofe. Nós, o futuro chegou primeiro. E ainda no próximo trecho ela diz: quando continuar fingindo que estava tudo sob controle, e assim ninguém precisou se mover, mudando velhos hábitos perniciosos e assumindo a responsabilidade de economizar água. Ou seja, essa crise, como a gente poderia enxergar essa crise em vários locais, né? Essa crise chegou em um momento em que todos achavam que estavam em uma situação sob controle, talvez fingida. Aqueles que tinham interesse que essa situação se mantivesse assim, também não se alteraram os comportamentos, não se incomodaram com isso. E a partir que houve esse momento, toda a população começou a pensar, no jornal também começou a dar várias notícias sobre como reutilizar, como fazer de maneira melhor, para aquele recurso ali estar sendo poupado. Inclusive teve até casos em algumas cidades que conseguiram poupar mais do que o esperado, né? E aí o que é que aconteceu? Nessa situação de conflito, eles enxergaram esse espelho, ou seja, se viram. Então nesse momento de crise, nesse momento de sofrimento e dor, existe essa característica justamente para a funcionalidade dela. Esse espelho que se é apresentado para nós e que nós possamos, nesse momento, enxergar, mas o que é que não está dando certo? O que é que eu posso fazer diferente para que eu possa fazer isso dar certo, para que isso siga em frente de uma maneira melhor? E também pensar junto, né? Pensar de uma maneira em conjunto, também olhar para as outras pessoas que têm em volta e ver, mas o que é que essa pessoa pode me ajudar também, né? Já que eu nunca me dei conta que eu estava com esse problema, já que eu nunca me dei conta que eu estava nessa situação. E agora eu talvez tenha uma solução para isso, eu não sei. Talvez agora seja o momento de mudar, não dá mais para se continuar desse jeito. E é o que eu faço. E essa acomodação da população, ela é justamente perfurada por esses momentos de crise, por esse momento em que rasga-se assim, essa ilusão e se procura uma maneira melhor de ver as coisas. Em outro texto seu, sobre anti-autoajuda para 2015, ela cita que nesse mundo, sentir-se mal pode ser um sinal claro de excelente saúde mental. É preciso se desconectar totalmente da realidade para não ser afetado por esse mundo que ajudamos a criar e que nos violenta. É o mal-estar que nos diz que algo está errado e é preciso se mover. Não como um gesto fácil, um preceito de autoajuda, mas como uma troca de posição, o que custa, demora e exige os melhores esforços. Exige que pela manhã a gente não apenas acorde, mas desperte. Então, muitas vezes evita-se muito esse estado, essa declaração de que estamos em um momento de dúvida, de problemas. Então, se sentir incomodado muitas vezes é visto como ou se sentir triste, como estar em relação a como as coisas estão, parece muitas vezes como se alguém fosse chato e não quisesse realmente aproveitar a vida do jeito que ela é. Mas essa característica, ela realmente é um fator de saúde mental, porque é um passo em que a pessoa que estava com aqueles sentimentos, ou aquela estrutura formada, aquela opinião, viu que naquela estrutura existiam defeitos e que era hora de mudar. E uma grande passagem que é também citada no Evangelho segundo o Espiritismo, explicada, é quando Jesus vem falar sobre a estranha moral. E ele diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec faz mais comentários. E nas palavras de Jesus, ele diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar do seu próprio filho, de sua mãe, a filha, de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10, a 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o desejo, que é o que desejo, senão que ela se acenda. Tenho de ser batizado com batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão divididas umas contra as outras. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe. Mas será mesmo que o sentido dessa mensagem é literal? Em uma época de tanta desavença, será que essa mensagem foi realmente entendida de uma maneira correta? A divisão que ele fala aqui é de uma maneira meio violenta, né? A divisão da família, a divisão de vários conceitos. Mas o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos indicar? Que, na verdade, essa sua mensagem vem tomar para as opiniões, as ideias e a boa nova que ele estava trazendo. Essa boa nova ela não encontraria um terreno completamente preparado para que ele chegasse, falasse e todo mundo entendesse. Essa mensagem ela veio para dividir. Essa mensagem veio para chocar todas aquelas pessoas que estavam ali acostumadas com aquele estilo de vida, com aquele tipo de mensagem, com as normas da época. E os Espíritos ainda dizem: se for notoriamente falsa a ideia, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam a todos passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, a mensagem é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham, atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus veio proclamar uma doutrina que só apariu pela base dos abusos que os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Só que todos esses, eles tinham interesse naquela situação antiga que viviam. Então eles não queriam que essa verdade nova viesse para destruir tudo aqueles que eles tinham construído, porque eles tinham interesse naquela situação. E aí, mais a seguinte, no Evangelho vemos: ainda era praticado pro forma a crença, porém desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava, ou seja, o interesse pessoal das ideias antigas. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto, mas quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são a verdadeira fé, não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. Ou seja, quando Jesus veio trazer essa mensagem, ela veio clarear a todas aquelas pessoas que talvez não tinham enxergado a situação como estava daquela maneira. Trazer esse espelho, provocar uma crise na consciência de cada um, chamar a consciência que é atributo divino, que a cada um de nós está implantada. E que nesse momento ele desperta essas pessoas para isso. E que muitas pessoas, por seus interesses, não queriam que elas fossem despertadas. O Espiritismo, no meio dessa mensagem, ele vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, da mesma maneira como as ideias novas, não pode fazer-se destruir os abusos. Como Jesus ele toca com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral, as que terá de sofrer, e próximo lhe está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas anos,
porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de um ponto os olhos aos cegos. E muito interessante essa passagem quando o Evangelho do Espiritismo diz que as transformações que ocorreram desde a época de Jesus até agora, podemos dizer que foram lentas, porque duraram mais de 1000 anos, enfim. Muita coisa mudou, a mensagem já é bem mais compreendida do que antes. Mas que a partir de agora, a mensagem ela vai se expandir muito mais facilmente, as novas ideias vão expandir muito mais facilmente, porque existem mais focos de luz, ou seja, mais pessoas, todos nós, que podemos despertar essa consciência e entender, e fazer parte dessa disseminação dessa ideia nova. Mas depois que nós nos damos conta que esse sofrimento, esse mal-estar, nos indica uma atitude, um comportamento que não está lá correto, como proceder? Será que os motivos são internos ou que será que esse sofrimento, essas coisas que tem que mudar são situações externas? Bem, da mesma maneira que existe dor quando se tenta exercitar um músculo enfraquecido, assim existe também a dificuldade em trabalhar questões equivocadas em nós, ou seja, questões ainda que não estão bem desenvolvidas. Então existe essa mudança, porque a gente está atrofiado esse desenvolvimento. Então, realizar um esforço com essa parte de nós, ela ainda exige muita força. Então, para que haja esse exercício, é necessário que de pouco a pouco esse exercício seja feito. Assim como um músculo precisa se desenvolver para que possa realizar suas atividades. Existe um conto popular na língua do Oriente que um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou: que tipo de pessoa vive neste lugar? E o velho perguntou por sua vez: que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? E o rapaz responde: um grupo de egoístas e malvados. Replicou o rapaz: estou satisfeito de haver saído de lá. Então o velho responde: a mesma coisa você haverá de encontrar por aqui. E o jovem foi embora. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou: que tipo de pessoa vive por aqui? E aí o velho respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter que deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião. O homem que havia escutado as duas conversas perguntou para o velho: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? E ele respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui, porque na verdade a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. Ou seja, todo mundo, o mundo que se expressava à volta dele era um mundo que ele havia construído para si. Era um mundo que era uma resposta a todo aquele que ele havia construído para si. Então, muitas vezes, quando nós pensamos em uma modificação, às vezes colocamos essa modificação em uma situação, em um ponto. Às vezes, a mudança de uma cidade, às vezes, uma viagem, às vezes, uma condição de trabalho melhor, uma condição de trabalho mais confortável, ou a vida em uma família, ou alguma coisa. Só que todas essas situações, elas podem até enriquecer nossa vivência, mas na maioria das vezes elas não vão modificar o que nós somos. Em todos esses ambientes, em todas essas situações, nós vamos encontrar nós mesmos, as respostas daquilo que nós somos. Então, não adianta eu pensar que quando eu tiver aquilo, ou quando eu estiver trabalhando dessa forma, a vida vai ser muito melhor, ou de uma forma diferente. Se aquilo não está sendo realizado hoje no meu cotidiano, em tudo que eu estou fazendo, se eu não estou procurando isso hoje, quando chegar lá,
eu vou me decepcionar muito, porque eu não vou encontrar aquilo que eu teria que ter construído desde o início, uma situação que talvez fosse até mais propícia para construir isso para mim. Mas quando a gente pensa nesse sofrimento, nessa situação, onde está a ajuda? Né? Onde é que nós podemos buscar um esclarecimento, uma maneira de nos colocar a cabeça em ordem, no lugar? E no centro espírita, com pessoas, e auxílio divino, dos amigos, em prece. Tem também uma entrevista com o professor Sérgio Felipe, que ele fala bastante sobre esse aspecto da ajuda. Ele diz o seguinte: quando o paciente chega no consultório com uma moléstia, via de regra enxerga-se a doença como se fosse uma pulga nas costas, para que se retire a pulga das suas costas e a doença acaba. Mas na verdade a doença indica a reorientação de caminhos interiores. Não adianta tirar só a pulga das costas. A gente precisa saber por que aquela doença se instalou. E o que é que eu preciso transformar no meu mundo interior? Que chamado estou recebendo de transformação? E aí começa o processo pedagógico de entender por que da existência para que a pessoa possa se localizar. Então o médico, nesse momento, tem um papel de educador. Porque o educador é que vai transformar a consciência. E até o educador ele acaba suscitando a cura. Poderia-se dizer que o médico educa e o educador cura, segundo suas palavras. Jesus ele faz essa síntese, talvez por ser a medicina do futuro. A casa de Pedro, que foi o primeiro hospital da humanidade, segundo ele. E também fala das grandes... O médico vai chegar um momento em que o seu equilíbrio foi quebrado e ele exerce uma parcela. Em que o equilíbrio foi quebrado e ele exerce uma parcela. Mas existe outra parcela daquela cura, daquele descobrimento. E ele diz: penso que o médico tem que arremessar o paciente em um processo de promoção de saúde, além de tratar a doença. Se a pessoa não busca a saúde, a verdade de Deus dentro de si, ela não terá olhos para enxergar a saúde na natureza do paciente que está analisando. E também cita a contribuição que foi a filosofia como precursor dessa ideia cristã, quando Sócrates buscava nas pessoas o questionamento delas mesmas, da situação que elas estavam vivendo e do porquê que eu estou aqui, porquê que eu estou passando por isso, quem sou eu, qual é o meu lugar, né? E o Espiritismo ele vem nos ajudar bastante nesse aspecto, porque ele tem essa capacidade de esclarecer muitos assuntos, muitas questões do porquê estamos aqui, porquê estamos passando por isso, com a lei de causa e efeito, com toda a reencarnação, por que eu estou aqui. Então, o Espiritismo realmente vai seguir como essa argamassa para essa reflexão. Talvez ele não venha ser a solução, porque eu tenho que usar esse material com reflexão. Então, se eu tenho esse material maior, eu posso inutilizá-lo, se eu não prestar atenção no que ele está me dizendo. Mas se eu tivesse material, eu tenho como construir muito mais coisas. E muitas vezes a gente se pergunta, mas eu estou usando, vamos dizer, o centro espírita ou o lugar que eu vou para uma palavra de conforto, alguém, com uma forma de cura nova ou com essa medicina do futuro, em que eu busco, eu fico melhor, mas eu também me pergunto, mas por que eu estou assim? E qual a atitude que eu tenho que modificar para que eu siga em frente, para que isso não se repita comigo? Então vale a pena pensar nessa situação, tipo, por que buscamos ao centro, buscando as coisas como uma medicina do futuro ou não? E quando a gente pensa em sofrimento, na reencarnação, mas Deus não poderia ter criado todo mundo já sabendo das coisas, né? Não precisava ser ignorante, não, já com a consciência de tudo. Né? Tem gente até que diz, né? Uma reencarnação já dá tanto trabalho, vai dar outra ainda. Né? Complicado nessa situação. Mas, e Haroldo Dutra, quando ele foi perguntado, fizeram essa pergunta a ele deu uma resposta muito interessante. E perguntaram a ele, né, por que Deus, o Pai amoroso, criaria seu filho simples e ignorante, rodeado de tentações, se os mesmos vão acabar sendo bons, por bem ou por mal? E aí ele diz, né, quem sou eu para responder por que Deus fez isso ou aquilo?
O certo é que o Criador decidiu que nós seríamos criados simples e ignorantes. Acredito eu que para que houvesse em nosso dicionário a palavra vitória, para que houvesse em nosso dicionário a palavra esforço, que em nosso dicionário houvesse a palavra troféu. Por quê? Porque ninguém atinge a angelitude por acidente, porque tropeçou e virou anjo. Nós só atingimos a angelitude depois de milênios de autodomínio, de esforço gigantesco para conhecer-se, para dominar-se e para expressar os seus mais altos potenciais. Não existe anjo de açúcar, só tem anjo de adamante. Anjo é um espírito capaz de passar por qualquer vicissitude humana, qualquer uma delas, porque as conhece uma por uma, porque conquistou esse sabor de chegar nas regiões celestes com os próprios pés, não com os próprios pés, não deve ter sabor melhor. Deve ser a maior experiência da vida de um espírito. Saber que não foi gratuito, não foi com a exclusão de ninguém, não foi com QI quem indica, e não foi com favorecimentos, foi por mérito. Mérito em amparo da providência divina. E aí, quando chegam, voltam para soerguer-nos, e para dizer que a gente está, e para dizer como está escrito no Evangelho. Está chorando agora? Daqui a pouco vai sorrir. Fica firme. Não desiste, permanece de pé. Porque nós somos destinados para a glória celeste, para a vitória espiritual. É para isso que nós somos criados. Mas isso exige uma jornada corajosa, que nos dignifica. Iluminação espiritual é a aquisição de dignidade espiritual. E só o trabalho no bem e o sofrimento, que é fruto do esforço, da auto-melhoria e da resignação diante das provas e expiações, nos dá esta dignidade espiritual. E vem trazer essa questão de nos conhecer, tipo, do valor que tem essa construção para todos nós, de conseguir avaliar tudo isso e construir com o nosso próprio esforço. Porque Deus deu essa capacidade para todos nós e nos guia sempre, e quer que a gente chegue até lá. Se estamos fadados a isso, que nós possamos continuar e acreditar nessa mensagem realmente. E como diz a música Eu Sou, que é cantada pelo grupo Semearte, teu sofrer é consequência do tempo. Né? Então, se o tempo está passando ali, mas esse sofrimento vai passar. Se a gente, quanto mais, porque a dor pode ser, a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Então esse sofrimento pode ser que ele não perdure. Esse tempo vai passar e se a gente tiver capacidade de fazer com que ele não apareça. E existe, acho que hoje, uma descrença muito grande assim, da bondade, assim, no nosso dia a dia, nas coisas que nós estamos fazendo. E uma coisa muito valiosa assim é que acreditemos realmente no poder dessa bondade. Todos os dias assim, enfrentar cada coisa, sabendo que todo o esforço e todas as melhorias que estamos tentando fazer, aquilo que procuramos de bom, aquela parte da nossa consciência que está nos despertando, que nós estejamos felizes por isso, porque é um passo grande que estamos dando em verificar dentro de nós que as coisas precisam mudar. E que nós possamos, a partir disso, poder construir nossas pérolas, né? As pérolas do nosso caminho. E que façamos algo hoje do qual o nosso amanhã se orgulhe. Muita paz a todos.